Fala pessoal, hoje estamos em mais um episódio do podcast Visão de Dono, quando a gente convida aqui um amigo empresário, um amigo conhecido no seu segmento, que tem experiência, para a gente tentar extrair um pouco da história dele e insights de como ele conduziu, alguma história que você pode trazer para você. Às vezes a gente traz pessoas do e-commerce, às vezes a gente traz pessoas da indústria, às vezes do comércio, às vezes da prestação de serviço. E eu vou deixar aqui o Lucas fazer a própria apresentação dele. E tá ele, a esposa, sócia, né? Sim, a Tati aqui do lado também vai fazer a apresentação de onde ela cuida. E eu vou ser o host do podcast aqui. Então eu sou o Lincoln Fracari e eu vou fazer algumas perguntas e conduzir para que a gente escute um pouquinho mais a história do Lucas Queirelli aqui. Bom, obrigado, Lincoln. Primeiramente, é um prazer a gente estar aqui. Eu agradeço pelo convite. Ao meu lado aqui está a minha sócia e noiva, a Tatiane. E para a gente realmente é uma satisfação imensa ser convidado por uma empresa tão grande. Na verdade, hoje eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura de vocês aqui. Estou extremamente impressionado de ver o quão grande se tornou a China Link e de saber também que quando nós começamos um relacionamento comercial... 2015, né? 2015, exatamente. Então, assim, de saber que também vocês eram, de certa forma, pequenos naquela época e o quanto vocês cresceram hoje. Então, para a gente é uma satisfação imensa estar aqui e fazer parte como cliente desse grupo que cada vez cresce mais. Eu também gostaria de agradecer, em nome da Personalito, essa oportunidade que a gente tem de estar mais próximo com o nosso fornecedor, porque é muito importante, né? Desculpa. Estou falando um pouco longe. Então, é importante para a gente ter orientação, para a gente crescer, faz parte da nossa história, não tem como. Lucas, vamos começar então um pouco a história de vocês dois. Eu acho que em algum momento elas se conectaram, se vocês sempre trabalharam juntos, a empresa foi fundada juntos, se começou com um e foi para outro depois. Quando? E é um pouco até de vocês, pessoal. Você já estudou alguma coisa na faculdade? Não? Ou o quê? Se você usa elas, para os dois, essa pergunta aí. Tá, vamos lá. Vou começar primeiro. Então, contando um pouquinho da história da Personalito, começamos a nossa operação também lá em 2015. Tá. Eu nunca tive experiência alguma com vendas. Eu era uma pessoa totalmente fechada, não falava, era muito tímido. Para mim era uma dificuldade. Hoje estar aqui é um desafio, mas hoje já é muito mais fácil do que no passado. E o que acontece? Quando nós começamos a empresa, quem deu a ideia do projeto em si foi o meu sogro, o pai da Tati, e do Murilo, que também é o nosso sócio, e é o irmão da Tatiane. E quando nós começamos a empresa, a gente tinha uma ideia, mas nós não tínhamos maquinário e não tínhamos matéria-prima. É muito específico o que você faz, né? Exatamente. Ou seja, não tínhamos absolutamente nada. Somente a ideia, um telefone e uma pessoa que estava começando a aprender a vender, que na época eu comecei a fazer faculdade de marketing. Então foi onde eu comecei ali a pegar um pouco mais o jeito, em conversar e tudo mais. Então isso daí acabou facilitando até que veio acontecer a primeira venda depois de 6 meses. Então, assim, foi um projeto que demorou para sair do papel. E quando saiu a primeira venda, foi quando nós fomos atrás de máquina, isso daí considerando máquina nacional e matéria-prima nacional. E aí foi aquela correria... Fala um pouco o que você faz, né? O que a Personalito faz. É verdade, né? Estamos falando, mas não falando do produto. Hoje a Personalito ela trabalha com a personalização de produtos sustentáveis. Especificamente, palitos de picolé, mexedores de café, colheres de madeira, ou seja, produtos de descarte único, de descarte rápido, que hoje está sendo substituído a madeira pelo plástico, no caso. Tá. De onde, se você pensar assim, em estrutura de empresa, você comentou bastante de vendas, né? Começou então a empresa com vocês três, Lucas, Tatiane e Murilo, foi assim a estrutura inicial, ela foi se moldando dessa maneira, esse é o quadro, eu não quero nem te colocar de founders, mas de colaboradores, mesmo quem trabalhou efetivamente no negócio, ou outros foram entrando depois? Não, exatamente. Foram nós três que começamos a empresa. Isso daí foram durante 5 anos. Tá. Então, durante 5 anos era eu, a Tati e o Murilo. 15 a 20. Exatamente. Tá. Exatamente. O Murilo mesmo, na época ele estava com 15 anos de idade. Ah. Então, assim, foi algo bem diferente mesmo. Um desafio muito grande, né? Para jovens empreendedores. Então, Você também é novo, né? Hoje eu tô com 29. 29. Tá. Novo. Acho que pra galera que tá assistindo, talvez, vai falar, mais ou menos, tal, mas eu acho que é novo. Eu comecei a China Link, eu tinha 23 também. Então eu comecei com 23. Mas os primeiros anos foi muito ruim, assim, é muito enrolado. O pessoal fala assim, se voltasse, você faria alguma coisa diferente? E no fim, eu não faria nada de diferente. Porque eu acho que também... Eu estava vendo ontem um documentário falando da distância da relatividade de Einstein, né? Tô lendo aquele livro dele. E aí eles falam que, na teoria dele,
o futuro já existiu, né? Ele já existe em algum momento, dependendo do espectro que você olha de uma distância certa, né? Então, se ele já existe em teoria, tudo que você acha que pode mudar, eu vou surpreender o destino, tudo tá meio que pré-escrito, né? Tudo já aconteceu. Então, acho que eu não faria nada de diferente. Você para trás, acho que olhando, você faria alguma coisa assim, nos 2 primeiros anos ali, você acha que você errou alguma coisa na fundação? Não, pelo contrário, até me arrepio, né, por conta disso, porque eu entendo que nós fizemos tudo muito certo. É por isso que nós estamos onde estamos hoje, né, por conta de tudo que nós fizemos. Um trabalho sempre com muita dedicação, né, dos 3 sócios e sempre com muita transparência. Eu acho que isso daí faz parte dos nossos valores, isso daí faz muita diferença. Mas uma coisa que eu sempre comento com o Lucas, nós começamos muito novos. Isso não é para qualquer um. Você também é nova, né? Sim, eu também tenho 29, Tá. só que quando a gente começou a Personalito, a gente tinha 20. Então, a gente teve que abdicar de um monte de coisas para a gente conseguir dar conta. E isso não é fácil, porque não é todo mundo que quer abrir mão do que está vivendo no momento tão jovem para construir Todos uma querem empresa. o bônus, mas não querem o preço a se pagar, né? Porque agora todo mundo vê, nossa, parabéns pela Personalito, mas ninguém sabe o que a gente passou durante 9 anos. É engraçado, às vezes, como cresce rápido, né? Apesar de quem olha de fora, se assusta mais, porque as pessoas ficam um tempo sem ver, e aí do nada elas olham, nossa, como cresceu, vocês estão maiores, tudo isso, né? Eu não sei o quanto, a gente já vai falar o quanto vocês cresceram, mas aqui é um pouco assim pra gente, né? O começo, ele é doloroso, mas depois acho que segue um modo meio automático, que você tá vendo que as coisas estão dando certo, sempre vão crescendo, sempre vão indo, e eu acho que de fora sempre vai parecer mais rápido do que pra dentro, não sei se vocês têm essa impressão, mas a gente cresce muito rápido. Como que é a estrutura de vocês hoje, em questão de... vocês falaram que começaram em 3, como que era dividido a parte organizacional, tipo, quem cuidava de qual área e como é hoje? Vocês ainda se mantêm? Existiram novos staffs que entraram? Vocês contrataram alguém? Sim, contratamos. A gente costuma dizer que no início era muito engraçado, porque assim, eu, por exemplo, sou formada em design gráfico. Tá. Então, eu fiquei com toda a parte do design. Tá. Mas eu também tenho um conhecimento sobre... Tem que personalizar, você era muito importante, você fazia parte da entrega, né? Exato. Sim. Só que eu também tenho um conhecimento sobre o financeiro. E Tá. aí, quem respondia o e-mail do design era eu e do financeiro também. Tá. E todo mundo perguntava, mas é a mesma pessoa? A gente, sim. E como assim, né? De áreas diferentes. Exatamente. Então você você hoje ainda fica com financeiro e designer na estrutura ou não? Eu fico, Tá. mas como diretora dessas partes. Tá. Mas esses 2 guarda-chuvas, a parte de designer e financeiro ainda fica com você? Exatamente. E como Eu levei isso à frente. Tá. Exato. Vocês, o Murilo e você, se mantiveram nas áreas ou não? Mudou? Nós estamos mudando um pouco, porque, Tá. por exemplo, eu comecei na área comercial e administrativa do negócio, Tá. e o Murilo somente produção. No caso, eu também era 100% responsável pela parte de compras. Hoje, a parte de compras, a gente está no momento de transição, que a gente está passando por Murilo e uma outra pessoa que está na nossa equipe também. Tá. Que hoje a nossa equipe ela cresceu. É peculiar, assim, se eu ver assim, até olhando algumas empresas, assim, porque geralmente o financeiro absorve o administrativo, vamos falar assim, de benchmark mesmo, que as empresas fazem, né? Porque ele fala, pô, já que o administrativo tem que, teoricamente, contratar, decidir onde, porque o financeiro paga o que pediram, vamos falar assim, né? Às vezes ele audita, mas se pegar o conceito de contas a pagar, é pagar uma conta, né? Receber uma conta. E o administrativo cota, que seria compras, então compras fica numa outra área, administrativo fica em outra e financeiro em outra, só que você com financeiro absorve o design, então eu acho que até olhando de fora, assim, não é comum, é bem diferente mesmo. É diferente. Hoje você tem um time, vamos falar assim? Como que é o time? Como que é estruturado o seu time? Sim, sim. Hoje a gente tem, então o time é separado. Tá. Eu cuido das 2 partes, mas tem as pessoas que são destinadas ao financeiro e as pessoas que são destinadas ao design. Tá. Porque, por mais que eu fazia os 2, não tem como ser o mesmo time para os 2. Tá. É completamente Aí diferente. você tem uma líder de designer, vamos falar assim, uma líder financeira, vamos falar assim, Exato. que aí cada uma tem um time. Eu não consigo, engraçado, realmente se pegar assim, se falar para alguém, aqui a gente deixa o financeiro é separado, né? Então o financeiro vamos pegar só de uma estrutura de uma empresa, né? O financeiro a gente deixa com uma pessoa do financeiro, e aí tem lá contas a pagar, contas a receber. O departamento pessoal ele já vai para uma outra divisão. Então a parte de pessoas, né, já iria o administrativo e o financeiro ficam dentro da mesma gerência, mas eles são áreas separadas, né? Então o administrativo fica num lugar, o RH em outro. Vocês têm RH lá, Lucas, ou não? O RH é junto com o administrativo?
Como que... Isso, é junto com o administrativo. Tá. O que eu mudei bastante isso, né? Eu deixava bastante desde o começo eu acreditava muito que gente faria diferença, né? Treinamentos, contratação. Eu sempre fui muito chato para o Borim, que é o nosso gerente de RH. Ele tem que me aturar bastante, né? Porque nunca tá bom o que ele faz. E eles evoluem, melhoraram alguma coisa. Eu falo, não, tá. Eu tô falando nunca tá bom, mas às vezes eu mudo a palavra de não está bom para uma merda, né? Então, assim, eu falo para ele escuta bastante coisa. Eu falo, cara, tá uma merda, isso aí tá ruim. Mas eles trazem coisas novas, mas eu sou muito exigente, porque eu acho que a constância no treinamento, ou a trilha da onde a pessoa entrou, o que ela tem que aprender, depois que ela aprendeu isso, para onde ela tem que ir, para ela evoluir, o que ela tem que estudar, onde ela tem que chegar. Eu gosto de ter tudo isso bem desenhado, né? E alinhamento de expectativas, no caso. Mas tem que ter uma cabeça para pensar nisso. Tanto é que o RH sempre ficava comigo, né? Há muito tempo atrás. Aí depois eu fui soltando um pouco, né? Mas sempre essa parte de treinamento e gente, por eu achar tão importante, eu sempre colocava... eu deixava um braço, né? Mas em geral, isso eu falo, não é vocês. Isso, todas as empresas, quando falam como elas... Eu sou um curioso, por isso eu perguntei a estrutura de vocês, né? Eles geralmente não colocam o RH como uma área estratégica, né? O RH fica aqui dentro disso, né? Mas como que fica o administrativo e o vendas, Lucas, com você, assim? Se pode ser assim. Então, hoje, assim, na parte administrativa até tenho delegado. Então, hoje nós temos uma outra pessoa ali que tem sido meu braço direito nessa parte da administração. Então, o meu foco maior hoje ele acaba sendo a parte comercial. Tá. Mas é aquilo, no começo a gente tinha que se desdobrar para suprir a necessidade da empresa. Que na época, como dito, a empresa ela começou a crescer de 3 anos para cá. Então, vamos dizer assim, se a gente considerar ali os outros anos, os anos anteriores, a gente não tinha condição de contratar pessoas para a equipe, entende? Então, era um momento muito difícil para a gente, né, desdobrar para poder suprir a necessidade de todos os departamentos da empresa. Hoje você se considera no modelo... Você está mais como uma indústria, porque você produz algumas coisas, vamos falar assim, para os outros, ou você se encaixa mais como serviço, porque você presta serviço de personalização? Ou comércio, porque você revende... Como que você, se fosse para caracterizar você acha que o que você falaria disso, assim? Hoje o nosso está mais para a indústria, por conta do serviço que nós fazemos no produto, e o comércio. Tá. O comércio. Mas hoje, na prestação de serviço em si, a gente não opera. Não opera. E o que você visualiza, assim, vamos falar assim, os planos da Personalito para você gostaria de continuar expandindo na linha de personalização, que é claro, está o seu core. O que você vê de visão para o longo prazo? Assim, porque você está também num setor que, teoricamente, só tende a crescer, né? Eu acho tudo que é plástico Eu estava olhando ali porque o nosso mexedorzinho é de plástico, né? E eu gosto de personalizar tudo. A gente tem xícara personalizada, copo personalizado, mas eu não tenho os meus palitinhos personalizados, vamos falar assim, né? É. A gente já vai mandar para a equipe do marketing. Pode ser, pode deixar. Não, eu mesmo já vou negociar com ele. Acabando aqui, eu já vou negociar. A Mamba também compraria isso aí, porque a gente é pró-personalização e eu gosto de tudo ter a marca de alguma maneira, né? Mas é claro que você tem infinito. No corporate você vai ter todos os clientes, as empresas que vão ter talvez essa mesma necessidade que eu. Não sei nem se dá para mudar o formato do palito, se deixar mudar o formato do corte da madeira junto com o logo para ficar aí seria mais legal ainda. Uhum. Tem esse lado, mas você pensa em revender, por exemplo, ser um revendedor da madeira em si, de outras coisas, como não só personalizado? Como que você vê isso? Sim, exatamente. Hoje a nossa visão é exatamente de crescer e se tornar uma empresa líder no mercado brasileiro com produtos sustentáveis. Então, assim, como dito, hoje a gente está com... Quando eu te conheci, você não tinha essa missão, né? Que você falou assim muito claro, né? Você falou, não, a nossa missão é... Como que foi no começo? Você falou personalizar os produtos sustentáveis, né? Você colocou assim, né? Sim, exatamente. É uma missão legal isso, é uma... A sustentabilidade em si, ela faz parte da nossa missão, né? De cada vez mais atender mais empresas, não só no Brasil, a gente também atende outros países, a gente exporta os nossos produtos também, exatamente pela questão da qualidade e pelos diferenciais que hoje tem nos nossos produtos. O que faz o diferencial para exportar? A nossa madeira é melhor que as outras? Por que um país buscaria isso do Brasil, por exemplo? Exatamente, é a qualidade da madeira. Da madeira. Então, se o processo industrial é bom, junto com uma madeira boa, você consegue...
Exatamente, exato. E também toda a questão do atendimento. Tá. Hoje, assim, a gente preza muito, a gente preza pelo cliente. Assim como vocês da China Link também prezam muito pelos clientes. Então, a gente sabe que hoje isso daí faz muita diferença. Eu até costumo falar que hoje o bom atendimento ele já não é mais um diferencial de um negócio. Mas muitos empresários pecam em não oferecer um bom atendimento. Sabe por que eu acho que as pessoas falam isso, né? Que o atendimento não é diferencial, é obrigação. Mas é muito difícil ser bem atendido hoje em dia. Eu acho que como a facilidade de entrar hoje é muito maior que no passado. Antes, para você prestar algum serviço, era muito difícil você começar uma empresa, você ter acesso à informação, você ter acesso a possíveis clientes, você ter dinheiro para comprar um telefone e ligar. Era muito difícil, né? Logo, a gente falava que o diferencial era atender, mas era o diferencial dentro de dezenas de empresas. Mas hoje é muito fácil você começar um negócio. É tão fácil quanto você criar um logo num site, faça seu logo de graça. Talvez por R$10 você faz um logo hoje. Você registra um MEI, já tem uma empresa. Você registra você tem uma empresa por quase nada, né? E você tem uma infinidade de contatos possíveis hoje usando LinkedIn ou a internet. E a sua conta de telefone pós-pago que custa R$100 por mês com ligações infinitas, pensando nisso, é mais fácil ter novos concorrentes de um serviço, né? E isso acho que, por mais que a gente diga que o atendimento é um diferencial, cara, quase ninguém atende. O cara que se preocupa e atende bem ali, ele já vai ter um super diferencial, né? A gente também foca bastante nisso. Como que você criou essa estratégia para exportar, Lucas? Assim, como que foi? Qual países hoje você exporta? E o que você pensa de ir para fora ou de continuar para a expansão para dentro? Como que você vê isso como comercial assim da empresa? Tá, legal essa pergunta. É aquela questão. Uma coisa que a gente preza muito também é por bons parceiros comerciais. Tá. Então, desde o início do nosso negócio, que o foco era muito a parte de sorvete, nós criamos boas parcerias nessa parte de outros insumos de sorveteria. E aí o que acontece? Temos parceria hoje com uma empresa que ela é líder no mercado internacional, uma empresa brasileira, e eles pegavam e nos indicavam para os clientes deles lá fora. Então, isso daí foi muito importante para a gente dar o primeiro passo e começar a fazer as primeiras exportações. E aí, lógico, além disso, a gente também foi criando uma metodologia, né, de trabalhar de um modo diferente. Hoje a gente participa de feiras fora do país. Há 2 anos atrás? 3 anos Isso, atrás? 2 anos. 2 O anos. que você fez, Cial? Nós participamos da CIGEP, a maior feira de sorvete do mundo, que acontece na Itália. E esse ano nós participamos da NRA. NRA, nos Estados Unidos. Tá. Então, Voltada para sorvete. Eu não conheço feira de sorvete. As duas são para sorvete, então. a NRA ela é de alimentos em geral. Tá. Mas ela tem a parte ali de... Eu conheço a sorvete. Cial, deve ser a concorrente da NRA. Deve ser essas duas feiras grandes, assim, que tem em Dubai, tem na China também. Sim, né? sim, isso mesmo. Exatamente, exato. E elas dão resultado? Eu acredito muito em feira. Eu acho que as pessoas, depois da pandemia, elas criaram muita oportunidade de reduzir os encontros presenciais, né? Na verdade, abrir um pouco a cabeça que era possível fazer algumas coisas no virtual. E aí as pessoas começaram a usar uma moda de que tudo pode ser feito por lá. E eu discordo, né? Eu ainda acredito muito no pessoal, ainda acredito muito em estar presente. E apesar de muitas pessoas buscarem não se encontrar, tem um grande grupo que quer se encontrar, quer ver, né? Então eu acredito muito em feira. Você achou essa estratégia de feira quando? Você quer manter ela? Como é que é esse lance de participar dessas feiras? Fora e dentro do Brasil, vamos falar assim. Sim. No Brasil, a gente participa aqui também de 2 feiras. Tem a principal de sorvete que acontece aqui, que é a FISPAL, e ela, para nós, assim, é uma feira incrível, incrível. Lá fora do país é aquela questão, é um investimento muito alto. Tem um retorno legal, mas o investimento é muito alto. Então, é aquilo. Pelo menos um ano sim, um ano não, a gente marcar presença lá fora acaba sendo interessante. Além também do nosso posicionamento no mercado interno, isso daí acaba fazendo bastante diferença. Tá. Mas no Brasil é essencial estar participando de feiras. A gente gosta. Nossa, total. A conexão que a gente tem a oportunidade de criar com os nossos clientes, com as pessoas que estão ali, é surreal. Não é a mesma coisa de você estar falando pelo WhatsApp, pelo e-mail, por telefone. É a oportunidade da conexão que você vai criar, da história que você está contando, e aí você ganha o cliente nessa parte. Hoje vocês usam a feira para captação ou de novos clientes?
Ou vocês acham que ela serve mais para reter os clientes antigos? Assim, o que você fosse... Os dois. É? Total. Algum é mais que o outro? Eu acredito... Você quer dar sua opinião? Pode primeiro. Na minha percepção de reter os clientes. Era o que eu ia falar. Acho que 60-40. Tá. É engraçado que para a China Link, poucos clientes fazem questão de ir sempre nas feiras de e-commerce. Não tem uma feira de importação, né? Que é a que eu trabalho. Então, a gente está sempre nas feiras de e-commerce. Então, os clientes daqui não são todos que querem ir nas feiras do Mercado Livre, do Fórum. Porque... Nós vamos. Mas não são todos. São... E os que mais vão são os que mais crescem. O que parece ser bizarro falar isso, é óbvio, né? Quem mais investe, vai na feira, busca conhecimento, é que vai crescer mais. Mas são poucos que fazem isso. Agora, quando a gente pega a Mamba, o perfil do cliente, a gente não... Todas as feiras que a gente colocou, não é constante... A gente não capta muitos clientes novos. É claro que quando você está lá, você está expandindo marca, você está divulgando para quem nunca tinha ouvido falar de você, mas é uma feira para Mamba, 85% relacionamento dos clientes antigos, porque os clientes estão sempre nessas feiras, né? Os de e-commerce. E aí eles fazem questão de ir lá, prestigiar, ficar no bar com a gente, bebendo. Isso eles fazem. Agora, na China Link é muito menor. Geralmente a comunidade aqui não é tão forte quanto a do e-commerce. A do e-commerce é uma comunidade muito junta. Tanto é que um dos desafios para a gente, que eu coloquei até para o departamento de marketing, eu fiz até essa pergunta porque a gente dividiu de captação e retenção, que a estrutura do marketing inteira ela está sendo meio que dividida nesses dois departamentos, né? Numa estrutura de retenção e numa estrutura de aquisição, a gente chama aqui. E diferente de antes era tráfego pago, alguém de SEO, alguém de design, que é uma estrutura de uma agência de marketing, talvez alguém de copy, que é uma estrutura comum de agência, a gente modificou um pouco e está colocando um estrategista de aquisição, um de retenção, a gente vai colocar o CX, que é o Customer Experience, dentro da retenção. Então, vou fazer algumas mudanças grandes para mudar um pouco como a China Link é voltada hoje, né? Eu estou falando da estratégia daqui, outras a gente segue diferente. Sim, Legal. Falando então vamos falar de compras agora, né? Você falou bastante um pouco de estratégia de venda, falou das feiras. Mas antes, para fechar o comercial, as feiras, você falou 60-40. Qual que é a sua maior forma de captação hoje? Você tem representante externo, você faz inbound marketing? O que você faz para... Qual que é a estratégia, Lucas, assim, para expansão de novos clientes? E o que você vê para o ano que vem? Hoje, lógico, além das feiras, que dá um retorno legal na questão de novos contatos, novos leads, a gente também trabalha bastante nas redes sociais. Tá. Hoje o Instagram, para nós, acho que o Instagram é até mais do que Google, né, Tati? Sim, O Instagram, Você acho faz que tá propaganda mais... então também? Gera tráfego? Busca? Não? Sim, com certeza. exatamente. Hoje o digital é o futuro, não tem como Eu acho que se você promover, aí pensando aí, como corporate, para buscar clientes novos, eu acho que o Instagram não tem outro caminho, ainda mais se você pegar... Eu nem sei se é possível pegar um palitinho de café com o formato da minha estrela, do meu logo? E pôr o meu logo no meio escrito, assim? É possível? Ainda não. Tá. Ainda não. Tá. Isso, por exemplo, eu acharia legal, se tivesse, porque aí um monte de gente pegaria, né? Dá para fazer a pontinha redonda, dá para fazer a pontinha assim. Acho que isso seria bem... Eu, por exemplo, comprar... não dá, só dá para pôr o logo impresso no meio num quadrado. Ok, eu satisfeito com isso, né? Mas se pegasse o próximo e usar um criativo disso, eu acho que um monte de empresa grande compraria. Porque você tem a máquina, vai entrar na sua grade, o palito é o mesmo. Exatamente. Talvez só tenha a máquina de corte que... Isso que eu te falei, acho que é um pouco mais complexo, que aí você tem perda de madeira, um pouco mais difícil, né? Exatamente. Mas se é o mesmo palito, é a mesma coisa, é só fazer propaganda mesmo. Isso no corporativo, né? Eu vejo bastante coisa. E em feira também, se pegar a madeira, assim, divulgar, eu tentaria outras feiras, já que você tentou a dos Estados Unidos, tenta de Dubai. Tem uma feira em Dubai muito grande de comida. Sim, nós já fomos convidados várias vezes, mas ainda não tivemos a oportunidade de participar, assim, totalmente mesmo. Eu acho que assim, o de Dubai... De feira a gente sempre foca... O que as pessoas erram muito em feira ou pega um stand com pouca gente, né? Sim. Você vê que o nosso... Quem visitou um stand nosso vai 30 pessoas, 40 pessoas. E eu não faço as coisas que todo mundo faz, que é brinde.
Ah, vamos dar brindes. Puta, só trai lead ruim isso aí, né? Ah, vamos dar ativação com roleta pro cara vir. Aí só veio Sim, curioso ruim. Mas nós fizemos isso várias vezes. É. E só agora nós estamos entendendo que não é bem o caminho. Eu foco num stand diferente. A Talvez gente assim, leva um tempo, né, pra porque conseguir. aí você pega brinde. Ah, quanto é o brinde? Ah, mas o brinde é só R$20. Mas você tem que fazer muito brinde. Aí você compra 500 ou 1.000. Quando você viu, você gastou 20 mil às vezes de brinde e folheto inútil, né? Aí, tipo, eu se fosse fazer, talvez Eu tô dando pitaco, né? Eu adoro dar essas ideias malucas. Se fosse fazer o próximo stand, gastaria na construção e eu faria uma casa tipo uma casa de árvore. Tipo, a construção dele, ele faria uma estrutura de uma casa de árvore, assim, que a pessoa olha e fala, meu, que coisa é essa? Produtos sustentáveis personalizados. Pra chamar atenção. Tipo, porque o cara olha e fala, caramba, que legal. Aí ele para. E aí você tem que estar... Eu combino isso com a equipe, né? Então não deixa... Eu tirei tudo que é de papel, foquei tudo em tablet. Tem os folders que a gente tem que gastar, infinito, que falta um pouco, acho que faltam uns 3 mil para acabar ainda. Certo. Mas do resto a gente usa muito tablet para usar material promocional, né? Mas legal, pegamos então, tem um monte de ideia aqui que você pegou, tanto que eu falei, que o Lucas falou, que a Tati falou, de insights comerciais, insights de estrutura, mas vamos falar um pouquinho de compras. Então, hoje você tem uma pessoa exclusiva para compras de produção. Eu não tenho muita experiência, na verdade, em PCP, planejamento de compra, não é minha área, né? Eu vendo serviços, né? O que você pode dar de insights do que vocês modificaram lá na produção, em compras, que faz sentido para talvez quem tem uma indústria, quem tem uma pequena linha de produção, assim? Apesar de não ser a área de vocês, né? Vocês conseguiriam contribuir com mudanças que vocês viram? Sim, com certeza. Com certeza. Na verdade, é aquela questão. A gente ainda está apanhando. Tem muita coisa ainda para adaptar. Hoje não tem uma pessoa específica de PCP. Tá. Então, assim, como dito, hoje ainda a parte de importação ainda sou eu quem estou responsável, mas estou delegando para o Murilo. Tá. E aí o Murilo vai ter um outro braço ali que vai auxiliar ele nessa parte também. Então, assim, a gente apanha bastante nesse quesito. Cunhado e irmão de sangue, né? Ele não está aqui, dá para você falar, ele é bom, ele é um cara... É bom, com certeza. Eu vou ter que admitir, sou irmã mais velha, vou ter que admitir que... Inclusive, ele gostaria de estar presente hoje, mas por uma questão eu não de conheci, compromisso... né? Ele foi já? Já na feira. Talvez se eu ver, eu vou lembrar, assim, mas eu não... Ah, lembrei. Tá. Ele é quase parecido comigo. Brincadeira. Inclusive, a gente vai aproveitar e mandar um beijo lá pro Murilo, tá? Murilo, um beijão aí pra você. Mas, como dito, então, assim, é algo que a gente está estruturando. Eu digo estruturando porque a gente vira e mexe, tem ruptura no estoque. Por quê? A importação, querendo ou não, ela é um desafio. Hoje nós temos a assessoria de vocês, que é um serviço de excelente qualidade, mas é aquilo. Se a gente não tiver o nosso planejamento também certinho, não adianta, a gente vai ter uma ruptura de estoque. Até porque não é só uma questão do serviço de vocês. Existe diversos aspectos grana, externos, né? Que às vezes acaba atrasando um pouco ali uma importação. Mas, assim, a gente pretende agora no ano de 2025 ter muito bem esse planejamento estratégico para que a gente possa não ter mais dor de cabeça. Sim. O que a maioria das empresas tem pedido para a gente sempre, né? Infinito, crédito, melhor, custo mais barato, alguma coisa para girar, né? E sempre o que a gente sempre recomendou... Tem duas linhas para você pegar crédito, né? Só que o mais comum que todos sabem sempre é o mercado financeiro, bancos comerciais. Sim. E o que a gente está começando a se abrir e se conectar com algumas coisas é acionar o mercado de capitais, né? Então, usar debenture ou outras coisas que não são os nomes diferentes, criam umas outras coisas que a gente está vendo para abrir para os clientes que não tinham acesso a isso, para transmitir um pouco desse conhecimento, porque tem coisas que são bem mais atrativas, né? Sim. E aí o cara consegue uma linha de crédito melhor do que outras que ele não tinha. Então a gente está vendo um pouco disso, é uma das missões para o ano que vem nossa, porque precisa de muito dinheiro, né? Você põe na frente, espera e chega, e quando está chegando já tem que comprar de novo. Então esse início é difícil. Quem consegue ter grana ou ser disciplinado para montar o primeiro ano, aí é fácil depois, né? Mas é muito difícil, assim. Dá para apontar assim, nas duas mãos, assim, gente que eu lembro de cabeça que administrou bem. Assim, você chegou a conhecer o Walter da Go-Ahead? De Minas? Acho que não. Ele estava no evento. Não, ele não foi no evento. Não. Esse é um cara que é difícil o que ele fez, assim. Ele traz o quê? Uns 5, 6 containers mês já, e está aumentando, né? Que legal. Mas é muito difícil administrar, assim, né? Essa escalada de grana. Tipo, compra mais. Você tem que ser muito chato com o dinheiro. Você tem que não usar nada do dinheiro que você trouxe, nada. E esse dinheiro gira ali para você comprar mais, né? Exatamente. E aí depois, quando girar muito, que você faz isso.
Como que você divide hoje a compra de importado? Você tem compra nacional? Você tem que comprar madeira, eventualmente, no produtos diferentes? Assim, isso fica tudo sobre compras? Você ainda ficava sobre você? Como é que é? Então, exatamente. Hoje, então, como dito, né, está sendo dividido entre eu e o Murilo, essa parte do trabalho. Então, que nem a compra nacional ainda está mais centralizada com o Murilo. Então, hoje nós temos fornecedores nacionais. E aí, na parte de importação, ainda sou eu quem estou na frente. Tem em Leme mesmo? Tem empresas que vendem ou não? Tem que comprar de fora? Não. É comprado de fora. Tudo de outros estados? Não tem nada ali? Não tem na Exatamente. plantação ali, não tem? Na verdade tem, é que assim, a gente já comprou o produto acabado, porque o nosso foco em si é a personalização. Só que aquilo, o mais importante para nós é a qualidade. Eu Entendi. tenho a opção de comprar, assim, um produto Muito mais barato. muito mais barato, Entendi. mas a gente preza pela qualidade. A madeira certa, de onde certo, é muito estratégico. Que isso que está fazendo a diferença hoje. Então hoje, assim, a nossa empresa ela é reconhecida por quê? Vai Pelo ter quê? problema Pela não. qualidade. Pela qualidade. Hoje, assim, o que as pessoas esquecem... é injusto falar isso, né? Mas se o seu marketing é muito bom e cria um posicionamento que você tem o melhor produto e o seu produto de fato é bom, é difícil questionar, né? O que as pessoas elas erram muito, que às vezes elas focam tanto no produto, mas elas não gritam alto o suficiente para mais pessoas ouvirem que o produto é bom, ou às vezes elas focam só no marketing com um produto meia boca e acabam errando na hora que entrega e não conseguem manter isso, né? É difícil achar o meio termo certo, assim, né? E acho que depois de um tempo, depois de 2015, agora que vocês vão para a China, né? Na verdade, em 2025, em abril, né, que nós vamos. Vixe, é verdade. Jogaram para lá para... Vão vocês dois? Sim. O Murilo também vai. Vai os três? Aham. Exatamente. E como Nós estamos ansiosos com isso. Agora eu estou indo amanhã. Amanhã à noite eu viajo já. Eu vou um pouquinho antes. Na verdade, essa é a primeira vez... Na verdade, já foi. A outra vez a Heloísa já coordenou o grupo informalmente, né? Mas esse é um dos últimos bastões que eu tenho que passar, né? Então, essa feira... E ela teve o desafio de pegar uma feira com bastante gente, mas é a primeira que ela vai só para ser né, para tocar a equipe da feira inteira. A Heloísa, vocês conheceram ou não? Heloísa. Eu não conheço. Não? Ainda A Heloísa, não. acho que ela ficava muito na Process, né, que era de embarques, mas esse ano ela saiu, né? Ela saiu para uma outra área, aí ela começou num processo para cuidar de 2 produtos, a corretora e essa linha do turismo em si, né? Porque eu quero começar a expandir para outras feiras, né? Para focar nesse lance da comunidade. Tanto é que em janeiro tem até aquela NRF, que é uma feira de varejo, que tem grande, né? A gente vai a primeira vez só para aprender, para também começar a fazer isso. Mas E por que demorou tanto para ir para vocês, né? Que tá programação. A gente já está no namoro já com a Canton Fair já tem uns 3, 4 anos, viu? Já tem um tempinho já, um bom tempo. Lógico, como dito, é uma questão financeira. Tá. Isso daí pra gente, como dito, foi É um foda desafio. vocês um em 3, sabia? É difícil Sim. isso. Nesse caso é desvantajoso ser um casal, porque tudo é em dobro, né? Tudo é, na verdade, em 3. Se vocês fossem... Mesmo assim, 3 já fica ruim de dormir no mesmo quarto, né? Dá para colocar uma cama, mas é ruim lá no hotel. Quando pega em 2, você até reduz um pouco o hotel em si, né? Fica bem justo. Mas 3, aí tem que pegar um outro voo, um outro quarto. Sim. E é difícil, que é vocês, por exemplo, são parte de uma família, né? Cunhado já é família mesmo, né? Então tem um pouco isso. Não dá, às vezes, para desprevalecer tem que ir todo mundo junto, né? Sim, exatamente. Exatamente. E além também da questão assim, do nosso planejamento, do que a gente queria, do que a gente quer daqui para frente. Porque hoje a gente tem ideia do quê? De começar a trabalhar com outros produtos, aumentar o número de SKUs dos produtos que nós temos hoje nessa linha sustentável. Então é aquela questão, nós não estávamos preparados para dar um passo desse, de ir para uma Canton Fair. E a gente também não tinha uma equipe tão preparada como a gente tem agora para deixar a empresa um mês sozinha. Agora a gente está tranquilo. Todo mundo ali executa tudo com perfeição. Então, essa oportunidade que a gente está tendo é também pensando no futuro da Personalito como de uma nova empresa. Eu queria perguntar uma coisa, já para a gente caminhando já para o final aí. Quais são os desafios, vou perguntar individualmente, né? O que você coloca como os maiores desafios para o ano que vem, para os 2 próximos anos, assim, para o crescimento? O que são as maiores dores, assim, para hoje, na sua visão? Eu acho que, assim, hoje, quando a gente fala de desafio, é até uma coisa que eu acompanho muito que você fala, que é essa questão da liderança e da construção de equipe. Tá. Eu acho que... Então. Gente, cada vez que passa vai ser um desafio maior para qualquer empresário. Hoje a gente tem uma equipe muito boa mesmo. Mas é aquela questão, a gente tem que trabalhar constantemente em cima disso.
O que a gente enxerga também como um desafio é a entrada de novos concorrentes. Tá. Isso quando eu falo tanto concorrente nacional quanto concorrente internacional. Então a gente percebe, não é só nós que estamos de olho na sustentabilidade, tem outros empresários aí de olho também. E isso é ótimo, né? A gente vê que cada vez mais as pessoas estão interessadas na sustentabilidade. Mas assim, são desafios que às vezes pode acabar atrapalhando uma venda, precificação. Então, são desafios do negócio. Faz parte. Gente e novos entrantes, assim, vamos falar assim. Sim, no meu ponto de vista. Sim, na minha opinião, o desafio é manter a constância, o foco. Porque a gente tem que entender que a base ela precisa ser sólida agora. Conforme forem passando os anos e a empresa crescendo, a gente precisa ter uma estrutura muito bem alinhada para ela não chegar lá na frente que é uma e despencar. Estrutura alinhada? Que Planejamento, organização, Processos. valores, total, tem que funcionar. Porque não adianta a gente ir levando como dá agora e chegar lá na frente, a estrutura cair. Então, para mim, o desafio é todo ano criar uma estrutura que seja uma base forte para que a gente consiga crescer em cima dessa base. É legal, porque se você pegar o que vocês falaram se complementam muito, né? Pegando qualquer curso de gestão, qualquer um, eles vão separar em 2 passos para você crescer, em 2 blocos, né? Pessoas e processos. Se você vê o curso daquele, sabe o acelerador empresarial do Marcos Marques, não sei se você já ouviu falar desse, é um curso legal, aquelas imersões de 3 dias, foi um dos primeiros a fazer isso antes da G4, né? Ele vai dividir o treinamento inteiro em pessoas e processos. Então, como estruturar a equipe de pessoas, como montar, como avaliar os treinamentos que eu comentei, e o outro lado são desenhar os processos, né? Despersonificar os passos da empresa, né? Porque às vezes assim a gente até fica tão enraizado que quando você vai descrever o processo financeiro de contas a pagar, você coloca Joana. Joana abre o sistema. Joana, e não é a Joana, é a pessoa, né? Tipo, a gente acaba personificando tanto que quando a gente vê, a gente não consegue crescer porque está tudo associado a alguém. O que eu bato bastante neles não desenhe coisas que não estejam um nome, né? Você não pode nomear alguma coisa. O nome é a função. Sim. Depois a gente vê quem encaixa ou quem vai fazer. Então, se vocês unirem o que vocês dois falaram aí, se um focar em processos e um focar em pessoas, eu acho que tem bastante certo. E a única dica que eu daria é, se você não... Para a pessoa, você vai precisar de alguém pensa nisso do RH, pensa nisso de colocar alguém... Poxa, mas aumenta headcount, aumenta custo. Cara, mas isso aí vai reduzir... O longo prazo você vai ter uma estrutura muito melhor, né? Desenhar lá o fluxo de cargos, a descrição de cargos e salários, o fluxo de tudo, montar um plano de carreira, desenhar isso. Quando um colaborador chega numa empresa e tem isso, ele fala, bem melhor que a outra ali. Acho que aqui é onde eu tenho que ficar. E só essa percepção assim ajuda muito. Reduz turnover, você contrata gente mais alinhada, mas acho que vocês estão no caminho certo. Pessoal, muito insight legal, muita coisa boa, a gente discutiu de muitas coisas, eles abriram um pouco da estratégia de crescimento deles, comentaram um pouco de feiras, então se você trabalha com produto, e assim, eles não são gigantes, e mesmo assim, olha lá, estavam feiras nos Estados Unidos, feira na Europa, estão pensando em feira em Dubai, então não é algo que, poxa, é impossível. Se planejar, se você estiver lá, você vai conseguir cliente, às vezes você pega um cara que um cliente paga toda a sua feira, não no mesmo pedido, no primeiro pedido, mas às vezes no período de 1 ano, no período de 2 anos, um cliente pagou toda aquela feira que você fez, é só manter relacionamento com ele, só manter as entregas. Obrigado pelos dois por terem vindo, obrigado por terem compartilhado um pouco da história, do conhecimento aqui com todo mundo. Muito obrigada. Maravilha. Uma satisfação, mais uma vez, né, sermos convidados aí por vocês e estar fazendo parte desse novo podcast aqui de vocês. Obrigado mesmo pelo convite. Valeu. Obrigada. Valeu.